Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a pesquisa do Jesus histórico na atualidade, ou seja, em 1922, ou melhor, 1922 não, porque o último artigo que eu li sobre o assunto é do começo de 2021. Muitas pessoas, inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre isso, ao estudar a história da pesquisa sobre Jesus histórico, dividem essa história em três partes, alguns em cinco, outras em três, mas essas três mais abrangentes correspondem às outras, àqueles que dividem em cinco partes, né? Que é o período racionalista, o período, como que chama, gente? Esqueci o nome do segundo período. E o terceiro período é Jesus como um judeu. Esqueci o nome do segundo período, daqui a pouco eu lembro. Mas atualmente já existe uma quarta linha de pesquisa, de busca do Jesus histórico, e que já está sofrendo um certo questionamento por causa do problema da tradição oral, problemas em relação a pesquisas recentes sobre a tradição oral, aí vai ter que reconfigurar muita coisa. Mas sobre essa nova linha de pesquisa do Jesus histórico, que teve que ser reconfigurada por causa de achados arqueológicos, por causa de pesquisas e descobertas que foram feitas nos últimos 22 anos, 21 anos. Aliás, 20 anos, se eu li o artigo em 21, o cara deve ter lançado em 20, né, quando ele terminou a pesquisa. Então, nos últimos 20 ou 10 anos. A primeira vez que eu vi referência a essa quarta linha de pesquisa foi em um livro em 2013. E é isso. Mas depois eu faço um vídeo contando as características dessa fase. Aqui eu quero fazer apenas uma distinção que é importante, que é feita atualmente, entre três termos: Jesus histórico, Cristo da fé e o Jesus Cristo real. Muita gente até hoje aqui no Brasil ainda faz a divisão entre Jesus histórico e Cristo da fé, ou fala do movimento de Jesus com Jesus e o movimento de Jesus sem Jesus. O movimento de Jesus com Jesus, acredito eu, é quando Jesus ainda estava vivo, né? Agora o movimento de Jesus sem Jesus já é a comunidade cristã se formando. E essa linha de pesquisa é válida, não tem dúvida, não pode se dizer que sim, está ultrapassada, não é isso não. Esse tipo de pesquisa é válido e tem que continuar. Mas agora se tem uma determinada clareza de que o Jesus histórico é uma construção acadêmica e não corresponde a um personagem da história se chamar de Jesus. De certa forma corresponde, né? Mas o Jesus real da história é chamado de Jesus real e não de Jesus histórico. Jesus histórico é outra coisa. Jesus histórico é uma construção acadêmica. Então, se algum miticista vier falando para você, o Jesus histórico não existe, ele está totalmente por fora do que significa esse assunto, né? Jesus histórico existe simplesmente que é uma construção acadêmica. E os acadêmicos que estudam esse assunto construíram toda esse campo de pesquisa extremamente complexo que recebe o nome de pesquisa sobre o Jesus histórico. Essas pesquisas existem, elas não são mitos, elas não são míticas. Tem uma quantidade imensa de pessoas que estão realizando esse tipo de pesquisa. Jesus histórico é uma categoria acadêmica, é uma produção acadêmica. Se alguém quer negar a existência de um Jesus real, que os acadêmicos tentam alcançar através da pesquisa do Jesus histórico, se alguém quer questionar esse Jesus real, aí é outra história. Então, o miticismo, quando fala que não tem Jesus histórico, está por fora.
Eu tenho que falar assim, não existe um personagem real que sustenta essas pesquisas acadêmicas. E aí ele vai passar aperto, porque ele vai ter que ler uma biografia que um ser humano não tem capacidade de ler, acho que nem 10 seres humanos, acho que nem 100. Se reunir um grupo de talvez até de 1000 seres humanos, e cada um pegar uma parte das pesquisas para estudar com profundidade, depois chegar a uma conclusão se Jesus existiu ou não, eu acho que nem 1000 pessoas são capazes de fazer isso. Jesus foi o personagem mais estudado do século XX. Em segundo lugar ficou Napoleão Bonaparte, e é o personagem mais estudado da história. Em segundo lugar da história, eu não sei quem é. Deve ser o Napoleão Bonaparte também. Bem, então vamos fazer a distinção: Jesus histórico, Cristo da fé e Jesus real. Vamos compreender então Jesus histórico. Os acadêmicos, os pesquisadores, por uma série de dados e informações, eles sabem que existia um sujeito chamado Jesus que ensinou na Galileia, na Judéia, que foi crucificado, que teve discípulos, que os discípulos disseram que ele tinha ressuscitado, e aí formou uma comunidade cristã. Essa figura histórica existiu. Alguém pode perguntar, então me prove que essa figura histórica existiu. E aí eu vou contar um caso para mostrar a complexidade do assunto, mas esse caso eu conto em outro vídeo. Mas essa figura real existiu. Agora, o que os acadêmicos têm em mãos? Eles possuem achados arqueológicos, possuem textos são achados arqueológicos, né? Produções humanas, documentos são produções humanas. Existem produções escritas, existem outros tipos de produção, como túmulos, grafites, objetos, construções. Então, são produções humanas. Essas produções humanas, diante disso, que o pesquisador tem essa informação, tem acesso a esses documentos. Ao mesmo tempo, ele tem que ter uma concepção de ser humano, né? De ser humano e de sociedade humana, para poder construir uma história coerente com aquilo que o ser humano é e construir uma história coerente com aquilo que uma sociedade humana, com aquilo que é possível dentro da sociedade humana. Por exemplo, inventar que um mito chamado Jesus e convencer todo mundo que ele existe, isso aí combina com a sociedade humana? Alguém já viu outra sociedade fazer um troço desse? Isso é algo tão complicado, tão complexo, que quem estuda a sociedade humana olha e fala, não, gente, isso é impossível de fazer. Ué. Isso é uma teoria da conspiração. Algumas poucas pessoas criaram um Jesus falso e enganaram o resto, enganaram todo mundo. Por que enganar todo mundo? Aí cada um explica de um jeito. Então, a própria compreensão da natureza humana, ou do ser humano, da antropologia e da sociologia, do funcionamento da sociedade, mostra que esse miticismo não vale muita coisa. Mas, para estudar o Jesus histórico, o que se tem é isso. Os dados do contexto histórico em que Jesus viveu, os dados, os documentos, né, relacionados ao Jesus histórico, e ciências auxiliares, né, do tipo como que era o homem daquele período, a cultura daquele período, a sociedade daquele período, para poder construir um quadro coerente. Mas o que o acadêmico está buscando quando ele constrói uma teoria do Jesus histórico? Ele está buscando alcançar o Jesus real, ou seja, o personagem histórico real que estava ali, na Palestina ou Judéia, no século I. E o acadêmico consegue chegar nesse Jesus real? Aí depende do acadêmico, né? Bem, na academia em geral se diz que não, é impossível. O Jesus real está perdido.
Nós temos apenas alguns traços a respeito dele. Então, quando um acadêmico vai construir a teoria do Jesus histórico, ele pega, então, todos esses documentos que eu falei, e isso é como, eu vou usar uma metáfora do quebra-cabeça, isso é como se fosse um quebra-cabeça de 5.000 peças. Como o sujeito conhece a sociedade da época, os costumes da época, tem informações sobre os acontecimentos da época, é como se ele tivesse montado a margem do quebra-cabeça de 5.000 peças. Então ele tem ali um limite, ele não pode inventar qualquer coisa. Essa qualquer coisa tem que entrar nesse limite, na margem do quebra-cabeça. Tem que ter coerência com isso. Tendo coerência com isso, tem que montar agora o resto do quebra-cabeça. Só que tem um problema. Só temos umas 200 peças num quebra-cabeça de 5.000. Então vamos ser mais otimistas, temos 500 peças. Então nós já temos o contorno montado, mais 500 peças. Bem, essas peças o acadêmico monta de uma forma que ele argumenta e que mostra coerente, e depois disso vai faltar muito espaço em branco. Você vai ter a moldura e algumas figuras e vai faltar muito espaço em branco. E esse espaço em branco é preenchido com o quê? Bem, com a imaginação do acadêmico, não tem outro jeito. Mas não é uma imaginação solta, uma imaginação desregulada, é uma imaginação que tem que seguir o contorno do quebra-cabeça, ou seja, o que se conhece do ser humano, da sociedade humana, da sociedade daquela época do século I, da história daquele período, na Galiléia, Samaria, Judéia, Decápole, tem que conhecer, tem que ter informações sobre aquela cultura. Então tem que estar dentro disso aí. Um sujeito não dá para chegar e falar assim, aí Jesus chegou e disse, e aí, velho, beleza? Bem, aí, velho, beleza não é uma expressão usada naquela época, então não dá para imaginar algo desse tipo. E além de ter que estar dentro desse contexto, tem que combinar com as peças que já foram encontradas e montadas. E tendo coerência com isso, o resto é imaginação, não tem outro jeito. Então, Jesus histórico é uma construção acadêmica que busca alcançar o Jesus real, mas que conta com dados limitados, e por isso esses dados limitados têm que ser preenchidos com a imaginação. É isso que é o Jesus histórico. E ele se identifica com o Jesus real? Não se sabe. O objetivo é identificar, mas Jesus real está perdido, não tem jeito, só se você voltar no tempo e entrevistar o cara. Aliás, nem isso, você teria que voltar no tempo e filmar desde o nascimento dele até sei lá quando, até a ressurreição, a ascensão, e de preferência filmar até os pensamentos dele, para ter uma concepção do que seria o Jesus real. Mas mesmo para construir uma biografia nos moldes modernos, também é impossível. Aí teria que voltar também no tempo e entrevistar o cara. Entrevistar quem conviveu com ele. Bem, não tem jeito de fazer um negócio desse, né? Isso é óbvio. Então, o Jesus real está perdido. O Jesus histórico é apenas uma tentativa de, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo, mas é uma tentativa frustrada, sempre frustrada, mas o objetivo é se aproximar cada vez mais do Jesus real, sabendo que nunca vamos chegar lá. E essa tentativa frustrada, mas é uma tentativa, já tem certas regras que têm que ser seguidas, dada pela arqueologia, pelos estudos dos papiros, da antropologia, sociologia, da história. Então tem certos elementos que já estão ali montados e o resto tem que ser preenchido com a imaginação. Depois tem outra questão, tem outro termo que é usado, o Cristo da fé. O que significa o Cristo da fé? Significa como que os cristãos viam Jesus. Isso tem alguma importância para o Jesus histórico? Para estudar o Jesus histórico? Tem alguma importância, né? Quanto mais próximo de Jesus, então Jesus morreu lá no ano 40.
Se a pessoa encontra textos entre o ano 40 e o ano 100, entre o ano 100 e o ano 200, esses textos têm valor porque os acontecimentos ainda estão muito próximos, né? Até 150, mais ou menos, ainda estão muito próximos. Entre 150 e 250 já estão mais distantes, então não dá mais, há uma desconfiança maior. De 250 para lá, então nem se fala. Mas esses documentos são levados em consideração, mas recebem um peso menor. Os textos mais antigos recebem um peso maior, os textos mais recentes, um peso menor, né? Por exemplo, o Evangelho de Marcos tem um peso 10, vamos dizer assim. O Evangelho Apócrifo de Maria Madalena tem um peso 1. Então, é levado em consideração, mas muitas vezes nem entra na jogada por ter uma relevância muito pequena. E a base disso é que as pessoas que viveram próximos a Jesus, conheceram Jesus ou viveram próximas a ela, receberam informações que estão mais de acordo com a realidade. À medida que o tempo vai passando, pode se afastar dessas informações que estão mais próximas da realidade. Então, a fé cristã, o Cristo da fé, ou seja, o que os cristãos primitivos achavam, pensavam a respeito de Jesus, tem uma certa importância também para a construção do Jesus histórico. Mas, em geral, o Cristo da fé representa exatamente a fé que os discípulos tinham a respeito de quem era aquele sujeito. Um historiador ateu ou agnóstico, ou alguém que mesmo religioso, mas que quer se limitar apenas pela ciência histórica, vai falar que o Cristo da fé é assunto para psicologia, para sociologia, que não é assunto para a história da comunidade cristã primitiva, mas que não vai ter grande serventia para o Jesus histórico. O Cristo da fé é outra coisa. Então, o Cristo da fé seria isso, a expressão de fé de um cristão, de cristãos, sobre a figura de Jesus. De certa forma, você pode ter acesso ao Cristo da fé hoje. Você pega numa igreja e pergunta lá, o que é esse cristianismo aqui? Para quem foi Jesus para eles? Aí o cara responde, aquilo ali é o Cristo da fé. Ou seja, a crença daquela comunidade cristã. Então se fazia muito essa distinção, né? Jesus da fé, Jesus histórico de um lado, Cristo da fé de outro. Havia um certo abismo entre os dois. E o Cristo da fé, os cristãos acreditam que estão falando do Cristo real. E o Cristo histórico, quem estuda o Jesus histórico, também está querendo se aproximar do Jesus real. Mas alguns vão afirmar que o Jesus real é inalcançável. Agora, os religiosos têm uma postura diferente. Eles vão dizer que aquele Jesus histórico, aquele Jesus real, ele é o Cristo da fé. Ou seja, ele de fato ressuscitou, de fato está em Deus, e nós temos acesso a ele hoje. Então a resposta seria, né, nós podemos conhecer Jesus real? Podemos, como? Rezando, através da oração, recebendo a Eucaristia, tendo uma vida dentro da igreja, lendo os evangelhos, com piedade, né? E esse, para os religiosos, é o Jesus real. Temos aí, então, esses três termos que têm que ficar esclarecidos para continuar um tipo de pesquisa do Jesus histórico. Para o Jesus histórico, que é uma construção acadêmica, Jesus real está perdido. Para o Cristo da fé é uma produção sociológica, é uma expressão de fé dos cristãos, da primeira comunidade. Jesus real, uma construção acadêmica, Cristo da fé, uma construção dos cristãos. E o Jesus real? Para quem estuda Jesus histórico, o Jesus real não tem como ser alcançado. Para um religioso, o Jesus real
se identifica, mesmo o Jesus real com seus traços admitidos dentro da área do Jesus histórico, se identifica com o Cristo da fé. E aí temos o Jesus Cristo, né? Então, o Cristo real, nesse caso, nós podemos ter acesso a ele através da oração. São três conceitos diferentes. Ficar apenas com essas duas terminologias, Jesus histórico e Cristo da fé, o movimento de Jesus com Jesus e o movimento de Jesus sem Jesus é pobre. Se ficar só com essa visão, a conclusão é que o Jesus real está perdido, não tem como alcançá-lo por completo, e o Cristo da fé é só uma produção de uma comunidade, uma produção subjetiva, não subjetiva, né? Uma construção social que não tem muito amparo na realidade. Um religioso ele não pode ser considerado um cidadão de segunda classe para ser tacado dentro de um canil e ficar calado lá. Então é bom considerar, pelo menos por educação, que existe a possibilidade de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, se identificar ao Jesus real. E aí, nesse caso, é possível alcançá-lo. Mas aí foge da ciência, de um determinado tipo de ciência. Se a pessoa quer fazer Jesus histórico, tem que estudar o Jesus histórico, vai ter que seguir as regras que a academia estabeleceu para esse estudo. Se for estudar o Cristo da fé, tem que estudar as regras que a teologia estabeleceu para esse estudo. Agora, para viver uma espiritualidade com Jesus Cristo, aí tem que ser religioso, né? Não precisa nem estudar, não precisa nem estudar história, nem estudar teologia, precisa só conversar com ele. Bem, tem gente que acredita que só o Jesus real sumiu e que só tem o Jesus histórico como uma construção acadêmica, tem outros que acreditam em Jesus Cristo, mas aí depende um pouco da crença de cada um e do estudo, da área de estudo de cada um, respeitando os limites daquela área de estudo, né? E sobre a religião não significa crença, não significa subjetividade, não é uma fé falando. Às vezes eu vejo um professor chamado Fábio Sabino falando assim, não, é sua fé, eu respeito a sua fé, mas não é ciência mais. Bem, essa é uma concepção kantiana, não faz sentido, a fé é objetiva. O estudo da fé também traz conhecimento objetivo, também é ciência. Mas isso é assunto para outro vídeo e nem é assunto para Jesus histórico. Nessa sequência de vídeos sobre Jesus histórico, eu vou dar continuidade a essa produção acadêmica. E, bem, eu ia falar alguma coisa dos meticistas, mas depois eu falo, senão fica muito grande.